muito interesse e muita curiosidade. Eu estava acompanhando com muito interesse o estado de saúde. Nunca desejou as melhoras. Parecia alguém, o bruxo, que estava a dizer que estou em contato para saber quando é que desligam as máquinas, para saber quando é que eu vou poder organizar o funeral para ir rir por dentro. Desculpe, mas nenhum filho, nenhum amigo, nenhum ente querido a assistir tudo isso e outras coisas que eu ainda não citei aceitaria colaborar, ser cúmplice da humilhação eterna do seu amado. Eu não vou ser cúmplice da humilhação eterna do meu pai. Porque isso irá aprisionar o seu espírito e a sua alma para todo sempre. O meu pai não estava em exílio político porque ele voltou a Angola, etc. Mas o meu pai optou por afastar-se para deixar claro que não estava a interferir na governação do Dr. João Lourenço, porque viu que ele estava a agir mal, viu que ele ia afundar o país e não queria ser cúmplice, não queria que o povo apontasse. Foi você que lhe pôs aí e você também faz parte. E porque não queria fazer sombra, percebeu que a sombra dele, José Eduardo Santos, incomodava João Lourenço. E também porque, por força dessa perseguição, os seus filhos mais velhos, com exceção do Zeno, estavam fora. As filhas que lhe cuidavam, nomeadamente eu e a Isabel, estávamos fora. Então ele passava mais tempo aqui para estar ao lado dos netos e das filhas que lhe dávamos carinho. E cuidávamos, e que tínhamos mais maturidade, responsabilidade para cuidarmos deles. Os filhos da doutora Ana Paula, o Danilo já tem 30 e, tenho que admitir, a esposa do Danilo foi uma filha. Foi mais filha que o próprio marido. A Brenda dos Santos foi mais filha que a Josiana e foi mais quase, quer dizer, filha que a Ana Paula foi esposa. E devo agradecer muito, porque não é filha de sangue, mas para mim é como se fosse. A própria Mayra dos Santos, ex-esposa do Zeno, foi uma filha. Foi uma filha. Mesmo não vivendo aqui, porque tinham os filhos a estudar em outros sítios, mas participaram. Merecem esse reconhecimento e esse agradecimento por nossa parte. Agora, outras pessoas estavam nas suas vidas, estavam a fazer as suas viagens, suas postagens, os seus assuntos, chorar atrás dos maridos que lhes deixaram, que depois agora voltaram, e agora querem dar uma de que elas é que tomam conta, quer dizer, os mais novos é que querem mandar na família. Sem África nunca existiu, nem nunca vamos permitir. Se a guarda for concedida aos filhos de engenheiro João Eduardo Santos, é a primogênita que vai mandar, porque é a mais velha. Seguida de Zeno, o varão mais velho. Porque é a cultura familiar e a cultura africana. Josiana não manda. É a mais nova. Não manda. Na nossa cultura não manda, nem tem que abrir a boca. Como é que uma Josiana é que tem que decidir se vão desligar as máquinas ou não vão desligar? Onde é o funeral, onde não é? Isto é cultura africana. Isso é cultura angolana. Nem cultura espanhola é. Nem cultura espanhola é. Eu entrei nesta live para falar com o coração aberto aos angolanos. Pedir a vossa ajuda, o vosso apoio, a vossa solidariedade, para que não permitamos que o corpo do engenheiro José Eduardo dos Santos seja trasladado a Angola. Se eles conseguirem sequestrar o corpo do meu pai, se eles conseguirem forçar isso, vamos boicotar esse funeral. Vamos boicotar esse funeral. Vão ter que mandar o corpo de volta para onde estão os filhos e para onde os filhos determinaram que deve ser o funeral provisório, que nós não vamos enterrar. Nós damos a nossa palavra de honra ao povo angolano. Nós não vamos enterrar o nosso pai. Nós o iremos guardar num jazigo, iremos procurar um jazigo e iremos guardá-lo num jazigo à espera do momento em que possamos comungar com todos os angolanos. O funeral digno, com paz de espírito para todos nós. E com um presidente que não seja João Lourenço. Nem que tenhamos que esperar até 2027. Nem que ele consiga fazer batota, nem que ele consiga ficar no poder. Porque o jazigo, a pessoa que fica no jazigo... Há pessoas que nunca são enterradas, ficam no jazigo a vida toda. A família do Savimbi esperou 15 anos. Todos nós angolanos que amamos Eduardo dos Santos podemos esperar para não permitir que os algozes do Zé Eduardo dos Santos, para não permitir que as pessoas que provocaram a sua morte se regozizem na primeira fila do seu enterro. Porque isso vai contra todas as tradições africanas. Isso vai contra todas
todas as tradições africanas. Isso vai contra todas as tradições católicas e cristãs. Quem te matou não te pode enterrar. Quem te matou não pode ficar com o estatuto de tua viúva. Quem te abandonou, quem te virou as costas, quem te fragilizou, não pode aparecer quando faltam 2 meses para tu morreres e ficar tua viúva. Eu irei lutar na justiça até as últimas consequências para essa senhora não ter direito a nada que tenha a ver com o meu pai. Pelo menos não ao estatuto de viúva. Porque era separada de facto. Há mais de 5 anos que não era esposa de facto do meu pai. Meu pai já esteve internado em 2019, ela não apareceu nem como amiga. Em final de 2019, Natal, início de 2020, teve Covid, não apareceu nem como amiga. A primeira esposa com quem esteve casado, mãe da Isabel, apareceu como amiga, esteve lá. Foi dar apoio. Voltou para a Espanha, naquelas imagens que vocês viram, ela viu, todo mundo viu o Zé Eduardo Santos andar debilitado. Não apareceu nem como amiga. Ainda quisesse revoltar e o ex-marido não lhe quisesse. Contactava a família, os filhos, dizia, olha, eu estou arrependida, eu sou amiga dele, eu quero ajudar, convençam o vosso pai, deixem-me entrar, deixem-me ser amiga. E nós iríamos convidá-la para lanchar um dia. No outro dia vinha visitar. Não, ela veio nos ver a nós, papá, deixa só entrar, não vai estar com ela, é só no quintal. Olha, ela está muito arrependida, papá. Porque ninguém quer ver o seu pai sozinho. Mas ela não veio com esse objetivo. Veio com prepotência, rodeada de guarda-costas. A presidência trocou todos os guardas da casa, meteu jagunços para proteger a invasora. E ela começou a mandar ali na base da força. E a escorraçar quem estava lá antes, a dar carinho, amor, a cuidar. E que já tínhamos melhorado o meu país, isso tá provado nos relatórios médicos. E desde que essa senhora entrou na casa, o senhor foi ficando moribundo. Até que um dia parou de respirar, teve uma paragem cardiorrespiratória. Essa senhora vai sentar na primeira fila do funeral do meu pai. Nem um ocidental, nem que ela que fosse a mulher mais rica do mundo, eu não queria o dinheiro dela. A honra não tem preço, não se compra nem se vende. Até o mais snob, o mais chique dos franceses ia estar como eu estou. Não há ninguém que mantenha a compostura. Qualquer pessoa desce do salto numa situação dessas. Há quem diga que não é divorciada. Um papel é um papel. Quantos homens estão casados com uma mulher no papel e vivem com outra maritalmente, têm filhos, têm tudo? O casamento tem que ser consumado para ser válido. Um casal que está na Espanha e em Portugal, basta 1 ano a não compartilhar cama e mesa para o casamento ser nulo. Em Angola, eu acho que são 3 anos. Esta senhora, há mais de 5 anos, que não compartilhava a cama e mesa com meu pai. Apareceu há 2 meses para se pendurar oportunisticamente ou comissão. Eu hei de fazer de tudo para que nem o doutor João Lourenço, nem a doutora Ana Paula colham os lucros, o benefício da estratégia que eles fizeram. Essa estratégia deles vai bater na rocha. Conseguiram fazer morrer o Zé Eduardo, mas vão pagar um preço alto. Porque os sobas sempre disseram. Todos os sobas de Angola estão zangados com o João Lourenço pela maneira como ele trata o Zé Eduardo Santos. Eu sei disso. E muita gente da população dizia, não toca só no mais velho. Zé Eduardo Santos é um homem muito abençoado. Quem toca no escolhido por Deus, aquele que é escolhido por Deus para vir ao mundo fazer a diferença, quando é tocado, quem toca busca um karma difícil de pagar, de conseguir pagar aqui na Terra. Eles não vão... Os dias deles não serão suficientes aqui na Terra para pagarem o karma da maldade que eles fizeram. Porque dizem que Zé Eduardo Santos fez muitas maldades. Mas será que o Zé Eduardo Santos fez muitas maldades? Ou é a máquina do MPLA que fez muitas maldades? Porque eu já ouvi depoimentos, até de filhos de Jonas Savimbi, de pessoas que supostamente eram perseguidas por Zé Eduardo Santos. O próprio Zé Gama, que foi perseguido pelo MPLA. Que hoje em dia reconhecem que apesar dos excessos, erros, sim erros, porque Zé Eduardo Santos vem daquela escola antiga do Partido Único, que ainda não estava a conseguir lidar bem com a plena democracia. E assim, todos os grandes homens têm qualidades magníficas e defeitos também grandes. Era um defeito que o meu pai tinha, eu tenho que assumir, que eu não concordava.
mas todos são unânimes em dizer que ele era humanista. Zé Eduardo Santos nunca prendeu nenhum filho do Savimbi. Zé Eduardo Santos nunca prendeu nenhum... Olha, Chivuco Vuco era sobrinho do Savimbi. Veio mal de saúde. Zé Eduardo Santos preservou a sua vida. Nunca prendeu mulher de ninguém. Nunca perseguiu ninguém. Nunca fez isso. Então querem dar ao Zé Eduardo o tratamento que ele não deu aos outros por quê? Mesmo Luati Beirão andou a mandar bocas. Ah, eu não tenho pena nenhuma. Agora vou ver o Wimbledon. Luati Beirão está vivo. A greve de fome ele é que fez sozinho. Ele é que sozinho disse que não queria comer na prisão. Foi preso político? Talvez. Talvez. Zeno também já foi preso político. Zé Eduardo Santos já pagou. E o Luati não ficou lá tanto tempo quanto o Zeno. Ou se ficaram, ficaram mais ou menos o mesmo tempo. Agora a minha questão é uma. Luati, se o presidente fosse o João Lourenço, estarias vivo? Porque o Zé Eduardo Santos não está vivo. Empurraram-lhe. Empurraram-lhe. Estão à espera do corpo. Até querem profanar o cadáver. Você tem muita sorte. Muita sorte de quando fez a sua confusão. O presidente era o João Lourenço, o José Eduardo dos Santos. O Rafael Marques tem muita sorte. Que era o José Eduardo dos Santos. Porque estavam em Angola. Ficavam em Angola a fazer as suas confusões. Eu não estou a conseguir estar em Angola. Eu não estou a conseguir estar em Angola a fazer as confusões que o Luati conseguiu fazer. Tem que fazer fora. Então, antes de cuspir para o alto, olhem seu espelho. E mesmo o Luati. Muitos revus dizem que ele é a desilusão e a vergonha dos revus. Aconteceu com a Funfo. Onde é que está o Luati? Tantas coisas graves que acontecem no governo de João Lourenço. Onde é que está o Luati? Quais são as críticas que ele tem feito? Ah, porque estou a cuidar da minha filha. Ou está a cuidar dos benefícios que teve, dos incentivos que teve, para estar calado. Porque desde que foi recebido no Palácio Presidencial, ele mudou radicalmente. A Rafael Marques também. Mudou. O Rafael Marques até agora já faz textos a falar bem do MPLA, de João Lourenço. Quem fala bem de João Lourenço está a falar bem do MPLA. Então, afinal, obrigarem uma filha que devia estar a velar o pai, a estar afastada, porque não há segurança para ir ali, porque está um monte de jagunços. Que a minha própria advogada, quando entrou comigo no hospital e viu aqueles jagunços olhar para ela e para mim, como quem vai matar alguém, disse: minha senhora, você teve muita coragem de ter estado aí a passar temporadas nessa casa em Barcelona. Esses senhores que estão a ficar na porta da casa e você... Eu agora entendo. É um autêntico sequestro. Zé Eduardo Santos está sequestrado desde que estava mal de saúde. Está sequestrado agora que já morreu. Ah, estão aqui 11 pessoas, foram para a clínica. Procurador-geral, procuradores adjuntos, ou sei lá o quê, ministros, não sei o quê, a fazer pressão a uma clínica privada para entregar um cadáver. Na qualidade de quê? Pensam que aqui em Angola o cadáver pertence à família. A irem tentar sequestrar o cadáver, achando que vão conseguir conivência do hospital privado, para levarem um corpo. Se eu não tivesse feito um pedido de providência cautelar, que estamos à espera da resposta, essa gente já tinha sequestrado o corpo do meu pai, já estaria em Angola a fazer um espetáculo. E mais, sei que houve uma reunião, já tinham escolhido tudo, o cemitério era de Santa Ana, já tinham escolhido tudo. O presidente Agostinho Neto lhe puseram no memorial Agostinho Neto, no Panteão, Panteão só para ele. O Zé Eduardo Santos que foi o arquiteto da paz, não tem direito a honras de ir para o mausoléu. Tem que ir para o Santana. Nós não vamos permitir que esse corpo vá para Angola. Nós vamos buscar um jazigo, vamos guardar o corpo do nosso pai em homenagem a todo o povo angolano, para que quando todos nós possamos juntos dar as mãos, honrar a memória do Zé Eduardo dos Santos em paz, a mesma paz que ele nos proporcionou, a que ele nos transmitiu sempre, nós o faremos. E aí vamos enterrar o Zé Eduardo Santos em Angola, mas sem João Lourenço. Não importa quanto tempo demora, nós vamos esperar. E eu peço ao povo angolano que me dê apoio, que faça uma corrente para impedir que este governo criminoso,
Porque estar a tentar levar um cadáver de um país contra a vontade dos filhos é um crime hediondo, é um crime contra os direitos humanos, é profanação quase de cadáver. Vamos lutar para impedir que este governo criminoso e esta senhora que se auto-intitula de esposa legítima e que não tem legitimidade nenhuma, sequestrem daqui o corpo do meu pai. Porque se a Ana Paula conseguir levar daqui o corpo do meu pai, é um sequestro, porque ela não é esposa dele legítima. Ela é separada de facto. Mesmo na legislação angolana, ela é separada de facto. Não pode tomar decisões sobre o meu pai. E se tirar daqui o corpo é um sequestro internacional, nós vamos meter a Interpol nisso. Já chorei muito. Chorei como se o meu pai tivesse já morrido. Quando fiz aqueles áudios, aquele desespero que o povo pensava que eu estava maluca. E eu estava a dizer tudo o que ia acontecer e as pessoas não acreditaram em mim. Disseram que tens que respeitar o teu pai, estás a expor a tua família. Eu até disse, eu prefiro que o meu pai recupere e me deserde para todo sempre do que deixar matar o meu pai. Muitos de vocês leram esses meus depoimentos, muitos de vocês ouviram, alguns não me levaram a sério. Se me tivessem levado a sério e alguém me tivesse ajudado, se me tivessem apresentado este grupo de advogados que eu tenho agora, naquela altura que eu procurei e ninguém me estava a arranjar os advogados, o meu pai estaria vivo e agora já passaram 2 meses, estava a engordar uma razão de 7 quilos por mês. Ele já teria mais 14 quilos, daqui a mais 2 meses estaria em condições até de ir a Angola outra vez para o casamento do meu irmão Joés, que teve que adiar o casamento. Mas as pessoas pensaram que eu estava a exagerar. Não acreditaram em mim. Não estou a culpar ninguém. Se foi assim, é porque Deus quis. Deus escreve torto, certo por linhas tortas. E tudo o que está a acontecer tem um propósito. Porque é impossível que eu em abril tivesse chorado muito descontrolado. Eu fiz confusão nas redes sociais, vocês todos assistiram. Até houve uma senhora no Brasil que fez uma live também a dizer que também tinham assassinado o Oswaldo Serra Vanduni no Brasil, da mesma maneira, e que ninguém tinha acreditado. Não me lembro do nome da senhora. Ela não é brasileira, ela é uma angolana que fugiu para o Brasil em 75 e ficou com sotaque brasileiro. E a senhora até voltou a falar naquilo que eu fiz, que eu falei. Mas naquela altura não consegui ter apoio. As pessoas também têm medo do João Lourenço. Os meus próprios irmãos mais velhos estavam com medo dos próprios guardas. Não queriam arranjar conflito com a ex-madrasta, não queriam arranjar conflito com os 3 irmãos que eram filhos dela. Se nós abrirmos uma frente contra a Ana Paula, nós vamos arranjar 3 inimigos que são nossos irmãos, os filhos dela vão ficar contra nós e nós não podemos ir contra os nossos irmãos. Então preferiram esperar. Infelizmente, só estamos todos, o povo angolano todo e os meus irmãos, infelizmente, só agora é que estão a ver que eu estava a falar a verdade. Quando já é tarde demais, já não podemos trazer o nosso pai de volta. Já não podemos trazer o nosso pai de volta. Então, pelo menos que impeçamos que os seus algozes, que impeçamos que quem causou a sua morte, que já está a divertir-se, porque quem lê comunicado da família, em que a família pede que respeitem a privacidade, que a família pede que deixem que nós tratemos as coisas em privado e que não queremos contato com autoridades, e pega e vai fazer comunicado à nação, a dizer que estou a falar com a doutora Ana Paula e continua em contato com a família, está-se a divertir. Isto é bullying. É bullying. Como é que um presidente da República se digna a fazer bullying? É um crime que aqui em Espanha dá cadeia. Um homem que está a governar um país em África manda mesmo seus tropas para irem ajudar a perseguir filhos alheios em território europeu. Isto é um crime contra a soberania de Espanha, inclusive. Porque temos aqui jagunços, porque eles em Angola são militares. Aqui são jagunços, porque toda a gente que exerce atividade de segurança, atividade de qualquer tipo de segurança, que não está registrado no Ministério daqui da Justiça ou no Exército Espanhol e não tem uma autorização para o efeito, é jagunço. É milícia. É uma milícia. A Ana Paula anda por aí com uma milícia. E a usar essa milícia para intimidar os filhos. Eu, nesse momento, não estou no local do óbito. Porque não tenho condições. Estou à espera do verdito da justiça. Espero que me seja dada a guarda a mim do meu pai. Para eu poder correr com aquela gente. E exigir que ali fiquem só os filhos. E que se a doutora Ana Paula quiser ficar na qualidade de mãe dos filhos, vai ficar no lugar de mãe dos filhos e não no lugar de viúva, que ela não é. Ela não vai ser viúva alegre à custa do meu pai. Porque Alegre já era separada Alegre. Todo mundo a viu.
Aí até vídeos dela dançar numa festa, de lado está o doutor Mário Palhares, coitado, não tem culpa nenhuma, ele só ocasionalmente está ali a dançar ao lado. De lado tem pessoas ligadas a João Lourenço, não sei quem, não sei quem. Aí a farrar. Enquanto o Zeno estava na cadeia. Outra situação grave que aconteceu. José Eduardo Santos escreveu para o tribunal, no âmbito do processo que estava, onde estava a ser acusado o Zeno e Walter Filipe. Escreveu na condição de chefe do governo, presidente da República, nos anos em que ocorreram os factos, declarando que foi ele, enquanto presidente da República, orientou, instruiu os seus subordinados auxiliares do Poder Executivo para irem buscar financiamentos lá fora, e que foi ele que orientou a transferência dos 500 milhões para serem depositados numa conta que estava sob o controle do Estado, para ir então, para servir de base, porque todos nós sabemos que para pedir empréstimo a gente tem que dar uma porcentagem, tem que se dar um depósito de garantia. E o José Eduardo Santos atestou isso por escrito. E o que o Tribunal do João Lourenço fez? Está aprovado que aqui em Espanha, o Tribunal do Supremo de Espanha já atestou a uma resolução que faz jurisprudência, que foi o caso do Dr. Panzo, em que está escrito que a Justiça Espanhola reconhece que em Angola o Presidente da República, João Lourenço, manda na Justiça. Então não estou a difamar ninguém. Estou a falar de acordo com a jurisprudência do Tribunal Supremo Espanhol. O Tribunal do João Lourenço disse que aquela carta não podia ser aceita como prova, nem como testemunho, porque punha em causa a assinatura de Eduardo Santos e que não era verdadeira ou que não sabiam se era. Anularam aquela carta como parte dos autos e, não existindo aquela carta, condenaram Zeno. Isso é uma inconstitucionalidade. Isso é negar ao réu direito à defesa. Porque se não tinham como verificar a autenticidade da carta, suspendiam a sessão e pediam às autoridades angolanas, porque é um ex-chefe do governo, tem gabinete na presidência da República. Está ao cargo da Embaixada de Angola no país onde residia. Incumbiam o cônsul, que é quem representa o Ministério da Justiça de Angola, a ir visitar o engenheiro José Eduardo dos Santos, ou mandavam o PGR, como mandaram o PGR agora aqui, vir buscar o corpo, mandavam o PGR viajar aqui, com alguém do consulado, para ir perguntar ao engenheiro José Eduardo dos Santos se foi ele que assinou a carta. Faziam uma videochamada do tribunal para o engenheiro José Eduardo dos Santos, para ele dizer em videochamada se foi ele que assinou a carta. Como queriam prender o Zeno, fazer dele um refém, um preso político, fingiram que achavam que a carta era falsa, ignoraram a carta e condenaram o Zeno. Depois, quando apareceu já a carta do senhor João Afonso, já automaticamente era uma carta verdadeira que foi para a TPA, para a Rádio Nacional e para todo lado. Como é que nós, filhos, que assistimos o nosso pai morrer por dentro devagar, sobretudo por causa do caso do Zeno, que assistimos o meu pai morrer devagar, quando no dia 4 de abril de 2022, o senhor João Lourenço foi fazer um discurso em homenagem ao Dia da Paz e diz que todos nós tivemos a ideia de acabar com a guerra e foi uma ideia nossa, ou foi uma vontade, uma ideia nossa, e que José Eduardo dos Santos pôs em prática. Por outras palavras, disse isso. Quando muitos dos generais e membros do Bureau Político criam caças bruxas, queriam prender e matar e humilhar os membros da UNITA, quem não deixou foi José Eduardo dos Santos. Quem deu a ordem de que nem mais um tiro, temos que preservar os homens vivos para negociar a paz, foi José Eduardo dos Santos. E há muitos generais que estão em Angola que podem atestar isso. E João Lourenço, a querer apagar o legado de José Eduardo dos Santos, a querer dar a entender, atribuir a ideia ou a vontade a todos os membros, não sei se é do MPLA ou os generais ou o quê, e que o José Eduardo dos Santos soube ouvir e soube materializar. Nesse dia, meu pai ficou muito desgostoso. E foi nesse dia 4 de abril de 2022 que ele me disse: é melhor mesmo que fique o Adalberto como presidente. O MPLA está muito mal. Pelo menos com o Adalberto da Costa Júnior ainda pode-se dialogar. O MPLA é melhor que perca, que fique o Adalberto, para que o partido possa se organizar internamente e possa lutar pelo próximo pleito, porque o partido como está vai implodir. Com João Lourenço não se pode dialogar. Mas com uma enorme tristeza. Eu ouvi aquilo, fiquei muito irritada, ainda fui fazer um áudio. Nesse dia eu fiz um áudio. Dia 4 de abril de 2022, muitos de vocês ouviram. Nós estamos muito magoados com esse MPLA. Estamos muito magoados, porque o MPLA tinha mecanismo para impedir o camarada João Lourenço de fazer o que fez e o que está a fazer. O MPLA tem mecanismo para impedir e nunca fez. Por cobardia, por manterem os seus benefícios, as suas regalias,
Calaram-se. Assistiram calados. Alguns participaram. Alguns animaram a perseguição, outros perseguiram para agradar e em troca de benefícios. Hoje os mesmos que fizeram isso, que vem que o Eduardo Santos já está morto, já não pode fazer nada para se defender, já não pode falar, já estão a dizer que estão a sofrer muito. Já veio o Higino Carneiro dizer que cancelou a festa dele por causa do Zé Eduardo. Não, o Higino é que veio convencer o Zé Eduardo que tinha aqui para Angola. Porque o João Lourenço ia lhe pedir desculpa, mentir ao senhor para o atrair para lá, para a Puca, para depois lá desgastarem a saúde. Tudo em troca de limpar-se dos processos e ser libado como foi, dos seus processos. Como é que é? Uma irmã, uma tia Marta daquela, uma irmã, a dizer, ai, vocês estão a dificultar isto tudo, vamos causar problema nos negócios. Então está preocupada porque se os sobrinhos impedirem o corpo de ir para lá, o João Lourenço vai estragar os negócios dela. Isso é uma irmã? Isso é uma irmã ou é uma feiticeira? Estou a falar como africana, nunca acredito em feitiço, estou a falar na linguagem popular que eu ouço. As zungueiras a falar, que eu ouço as mães sofridas do povo angolano a falar. As mães que perderam um filho na guerra e que os outros mais novos já não foram à guerra porque o Zé Eduardo Santos deu a paz. Essas é que sabem o valor do Zé Edu. As mães que pensavam que os filhos já estavam desaparecidos e mortos, que com o ponto de reencontro encontraram o filho vivo. Essas mães é que sabem dar valor ao Zé Edu. Os generais militares que tiveram nas fontes do combate, nas frentes do combate, quer do lado das FALA e das FAPLA, que viram a morrer, viram a tombar os seus filhos, viram a tombar os seus companheiros, viram a morte na frente. E que hoje estão em casa, estão em paz, estão a namorar com kits, estão a colecionar namoradas, porque há paz. Porque já não têm que estar na trincheira. Esses é que sabem dar valor ao Zé Edu. Não são os que foram levados ao colo, generais de gabinete, como João Lourenço, que todas as patentes que tem o Zé Edu lhe ofereceu, porque ele era bajulador. Hoje está constatado que o bajulador é aquele que, enquanto não tem o que quer de ti, faz tudo o que tu queres, diz tudo o que tu queres ouvir e faz-te acreditar que é uma pessoa de confiança e que é a pessoa ideal, ao ponto de tu achares que pode ser o teu sucessor. Quando acha que já não precisa de ti, tira a máscara e é o teu pior inimigo. Essa é a definição de bajulador. Foi levado ao colo, foi promovido sem mérito pelo Zé Eduardo dos Santos para tudo. Nem sabe o valor das patentes e dos cargos todos que exerceu. Secretário-geral do MPLA, vice-presidente da Assembleia Nacional, ministro da Defesa, um monte de patentes dadas de bandeja. Outros lutaram, alguns ficaram sem perna. Nem a major nem a coronel chegaram. E esses é que dão o valor ao Zé Edu. Não são os ingratos que tiveram tudo dado de bandeja. Até a presidência da República teve de bandeja. Por isso é que ele não dá valor, ainda é ingrato. Ainda é ingrato. Isso é uma filha que está a chorar. Já não tenho lágrimas. Mas aqui estou a chorar. Cada um faz o luto da sua maneira. Não me chamam de mamá lamento. Não me chamam de mamá lamento. Então, é a mamá lamento que está a falar. É a mamá lamento que está a falar. Peço a cada um de vocês que vá refletir, põe a mão no coração. Não vamos enterrar José Eduardo Santos em Angola enquanto João Lourenço for presidente. Vamos guardar o nosso pai, nosso pai de todos os angolanos. Em Espanha, não vamos enterrar, vamos guardar no jazigo. Quando o João Lourenço não for mais presidente, seja quando for, aí nós iremos, porque eu tenho certeza que o presidente que vai suceder o João Lourenço irá respeitar Zé Eduardo dos Santos. E digo mais, durante esses 5 anos que eu andei a ser perseguida do MPLA, as únicas pessoas do MPLA que ligam para mim, com frequência, para saber de mim, é o João Pinto e uma que é nem tem nenhum cargo, é a Petra Gama, que é minha amiga, simplesmente é membro da OMA, membro do comitê, membro do CAP ou do comitê do distrito de Talatona, nem do comitê provincial é. São os únicos militantes do MPLA que continuaram preocupados em saber de mim, como é que estou, como é que não estou. Os outros viraram as costas. O tempo que eu fui deputada, 2008 até sair, muita gente estranhava que nos intervalos eu sentava-me ao pé das pessoas da oposição. Sentava-me ao pé da Navita Angolo, sentava-me ao pé nas reuniões da comissão, sentava ao pé do Rafael Massanga Savimbi,
Sentava com o meu grande eterno amigo que foi-se, Raudanda. Sentava lá, quando a gente saía para fazer as deputações, naqueles mini autocarros, sentava ao lado do Adalberto. E muitas vezes, quase sempre sentado ao lado do Adalberto Costa Júnior. Porque nós éramos da mesma subcomissão. Havia a Comissão da Comunicação Social, que era composta por 24 a 26 deputados, e dentro da Comissão da Comunicação Social, Cultura, Ensino Superior, Juventude e Desportos, depois mudou a configuração. Antes era essa, agora é outra. Quando era a sexta comissão era essa, depois na sétima mudou um bocado a configuração, e eu sempre fui colega de comissão do engenheiro Adalberto Costa Júnior. E fui colega de subcomissão, que éramos 4 deputados apenas, na subcomissão da Comunicação Social, que era o deputado Adalberto da Costa Júnior, a deputada Luísa Damião, o deputado Maluca, que é da UNITA, e eu. E eu, aí, estava mais tempo, quando éramos para ir ao sítio, sentada ao lado do próprio Adalberto, do que dos meus, porque eu reparava que na UNITA havia mais consideração, mais respeito, mesmo daqueles radicais, como, por exemplo, o General Gato, Sacala, camarada o doutor Sacala e outros, mostravam mais consideração pelo engenheiro José Eduardo dos Santos do que muitos do MPLA. Mesmo quando o engenheiro José Eduardo dos Santos era presidente. Porque era adversário deles. Nas plenárias falavam mal, chamavam corruptos, faziam o trabalho deles de políticos. Mas tinham mais respeito como presidente da República, tinham mais respeito como alguém que fez os acordos de paz, que fez a reintegração das FA e tudo mais, do que os do MPLA. Pessoas a quem o José Eduardo dos Santos deu toda a vida. Porque o José Eduardo dos Santos entrou no MPLA como presidente, o MPLA tinha 30 mil militantes. Porque tinha um lema, que é do partido quem merece, não quem quer. Era um partido de pessoas escolhidas a dedo. O José Eduardo dos Santos abriu e diz que não, partido é para todos. Levou a cabo uma grande estratégia, com a ajuda, obviamente, de quadros muito fortes, como João Martins e outros. Conseguiu fazer com que o MPLA chegasse a 3 milhões de militantes. 3 milhões de militantes esses que são primordiais nas vitórias que o MPLA tem alcançado nas últimas nos últimos 2, 3 pleitos. Se não fossem os 3 milhões de militantes que o Zé Du meteu lá dentro, o MPLA não ia ganhar as eleições. E apanham-se com a máquina toda que o Zé Eduardo Santos montou e usam essa máquina para tentar destruí-lo, para bandalhá-lo. Quem é o pai que fica contente a ver jovens dirigentes do MPLA a chincalhar a sua filha, a desonrar a imagem feminina da sua filha, como fizeram comigo, fazer áudios com infâmias, a mentira, a dizer que eu fui encontrada nua, drogada, debaixo de umas escadas, que eu era drogada, a falar, atribuírem-me romances, atribuírem-me atos sexuais. Se eu estivesse em Angola, um dos motivos que eu saí de Angola é que eu pensei, essa gente, como violaram a mulher do Babô, quando o Babô foi destituído, essa gente vai me violar. Essa gente, eles queriam humilhar o Zé Eduardo dos Santos ao ponto de nós já não termos, de sermos piores do que indigentes. Quem é o pai? Quem é o pai que apoia um partido que fez isso com a sua filha querida? Quem é o pai? Quem? Vocês ainda duvidam que o Zé Eduardo dos Santos criou a Adalberto depois de tudo o que eu disse? Muito bem. Eu não vou falar mais. Acho que está tudo dito. Se eu disser mais alguma coisa, eu vou estar-me a repetir. Apelo que reflitam, pensem e que lutemos todos juntos para que João Lourenço e os seus muchachos, essa milícia que veio para aqui e essa gangue, porque o que estão a fazer aqui é ilegal. E quem comete crimes em grupo são gangues. Essa gangue governamental que veio para aqui tentar levar o corpo do meu pai não consiga fazê-lo. O caso está na justiça. Vamos orar para que eles não o consigam fazer. Vamos orar para que eles não humilhem mais José Eduardo dos Santos na morte, como já humilharam em vida. Porque se em vida José Eduardo Santos preferia estar em Espanha, para não estar a aturar as humilhações que eles estavam a fazer em Angola, por que é que na morte José Eduardo Santos tem que ir para Angola sob a tutela de João Lourenço? Vamos refletir.
Um beijo no coração de todos. Um beijo. Vamos informar todas as... Que partilhem essa live, por favor. Partilhem. Essa live tem que chegar a todos os angolanos que têm internet. Quem puder, se puderem e quiserem fazer captura de tela, meter no YouTube, essa live tem que chegar a toda a imprensa internacional, tem que chegar a todos os angolanos. Toda a gente tem que saber as razões pelas quais não queremos que Zé Eduardo Santos seja enterrado agora em Angola, sob vigência da presidência do presidente João Lourenço. Nós queremos um enterro para o nosso pai em Angola, sem a presidência do presidente João Lourenço, quando o senhor João Lourenço já não for presidente de Angola. Aí sim, nós queremos enterrar o nosso pai. Até lá, iremos procurar um jazigo, guardar o corpo do nosso pai. Iremos depois fazer o convite a todos, para todos os que amam de facto o bem. Não é, os feiticeiros que fizeram parte da destruição do meu pai não são bem-vindos, não vale a pena virem. Vão ser corridos, vão levar corrida. Quem vem do coração limpo, que são a maioria do povo angolano, porque os feiticeiros malvados que acabaram com o Zé Edu são poucos, são uma minoria. E nada de virem com roupas do MPLA, nem nada, vão ser corridos. Porque eu posso ser educada, posso ser tudo, mas eu sou africana, não posso admitir que as pessoas que destruíram a vida do meu pai venham gozar com ele na hora da sua morte. Um abraço.